A gente vive tempos difíceis. Eu tenho visto que muitos acontecimentos as pessoas estão ficando cada vez mais desacreditadas. Essa é uma mensagem para quem está nos ouvindo. Diante das dificuldades, lembre-se daquele que nos sustenta, de quem cuida de nós, não dorme. Eu acho que a principal mensagem que a gente precisa ter hoje, para todo mundo, né? No começo eu pensei numa mensagem para as mulheres, mas aí eu acho que a gente vive tempos difíceis. Esse é um ano muito complicado, ele é um ano decisivo na política, que é o lugar onde eu tô, né? O campo que eu tô, né? Política também é uma missão, eu acho, porque não é fácil também, tem as suas dificuldades. E eu acho que, como tudo na vida, a gente precisa ter sempre esperança. Esse é um ano difícil, um ano decisivo, mas não é só na política. Eu tenho visto que muitos acontecimentos as pessoas estão ficando cada vez mais desacreditadas. E isso é muito triste. Porque a gente, principalmente nós como cristãos, a gente sabe que a gente sempre vai ter lutas. Ser cristão não significa não ter lutas. A gente sempre vai ter. Ser cristão significa que a gente tem uma maneira diferente de lidar com essas lutas. Então, diante das dificuldades, essa é uma mensagem para quem está nos ouvindo. Diante das dificuldades, lembre-se daquele que nos sustenta, de quem cuida de nós, não dorme. Então, a gente precisa ter sempre em mente que nós somos cuidados, filhos de Deus, e apesar de todas as dificuldades, o nosso destino é vencer. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja agora, mas o nosso destino é muito maior do que qualquer luta que a gente possa passar aqui. E às vezes a gente tem uma vontade muito grande de desistir. E não faz ideia de quantas pessoas e quantas coisas dependem de nós. Então às vezes tem uma mãe com uma criança cansada, querendo desistir, mas talvez ela não faça ideia que tem uma outra mãe que olha para ela e fala: nossa, eu queria ter a força que ela tem. Às vezes tem um pai de família que está cansado, que já não aguenta mais, que está numa rotina difícil e fica pensando em desistir. E talvez não faz ideia que outros homens olham para ele e falam: nossa, que família, que força desse homem, que amor pelos seus filhos. E se inspira. Então todos nós temos também a responsabilidade de inspirar outras pessoas. E como cristão a gente tem que pensar, a gente tem que ser cristão em todos os lugares. Não é só na igreja. Então a gente tem que ser cristão na política, a gente tem que ser cristão na nossa casa, a gente tem que ser cristão no nosso trabalho, a gente tem que ser cristão o tempo todo. E a gente sabe que nós não somos assim perfeitos, porque não existe ninguém perfeito. Mas a gente tem os ensinamentos daquele que é o dono de todas as coisas. E através disso nos ensina a vencer as dificuldades. E as dificuldades vão ser diariamente. Se a gente acha que a gente quer ter uma vida fácil, tem que descansar, porque não tem vida fácil aqui onde a gente está, não. Não é fácil. Então, toda vez que você pensar em parar, você pensar em desistir, não se esqueça. Tem alguém que precisa de você, que precisa da sua oração, que precisa do seu exemplo, que precisa da sua palavra de apoio, que precisa do seu cuidado, que precisa da sua presença. Sempre tem alguém que precisa de nós. E essa é a responsabilidade que Deus nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. E para amar o próximo a gente tem que se amar também. Então, se amar é uma forma de ser exemplo. Se amar é uma forma de valorizar o que Deus nos deu, que é a nossa vida. Então, eu acho que em tempos difíceis, a gente tem que lembrar para não desistir. Porque é igual a música diz, né? Por causa dele que eu ainda não parei, ainda não desisti. Então, foi por causa dele que eu tô aqui e decidi seguir. Então, às vezes a gente não sabe nem para onde está indo. Mas a gente ora, renova as forças e continua. Porque mesmo sem saber para onde a gente vai, a gente sabe que Deus tem o melhor para nós. E os nossos planos, às vezes, são grandes, mas os dele são maiores. E às vezes a gente não entende os planos de Deus, mas um dia a gente vai entender. Eu acho que hoje, e aí é um testemunho, eu passo
tantas dificuldades, às vezes, emocionais na vida política, mas eu vejo que se fosse em outro momento da minha vida, eu não passaria por isso com a tranquilidade que eu passo hoje, com a fé que eu passo hoje. De 2020, da pandemia para cá, eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. Eu perdi a minha mãe, nós perdemos pessoas muito queridas pra gente. Quando eu perdi a minha mãe, eu estava grávida, era o momento mais sensível da minha vida. Foi na pandemia, meu filho nasceu com um problema que teve que fazer uma cirurgia ainda bebê. E eram coisas que eu sempre imaginava assim, que eu nunca passaria por isso. A gente não faz ideia. E hoje eu olho e penso, como eu consegui passar por essas coisas? É só Deus que faz a gente conseguir. E as dificuldades que a gente passa lá na frente vão nos ajudar a gente passar pelo resto das dificuldades com um pouco mais de tranquilidade e fé. Então, as dificuldades elas servem para isso, para gerar um testemunho e uma vida de mais fé. Com tantas dificuldades que a gente passa no dia a dia, a gente chega e percebe que elas têm uma razão, que a gente não entende na hora, mas que a gente vai entender depois. Então, que cada um de nós, não que eu, não que a pastora, não que o pastor, mas que cada um de nós consiga ser um instrumento de Deus para mudar a vida de alguém que está precisando. A gente tem muito a fazer. São muitas vidas que ainda não conhecem a Jesus e a gente precisa fazer a nossa parte, né? Onde a gente estiver, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa casa. Às vezes a gente acaba saindo da linha, pensando assim, poxa, tá tão difícil, não quero mais mexer com isso. Aí depois você volta para a linha e fala, não, de novo, vamos voltar para a linha aqui. A gente tem um objetivo, a gente tem um propósito e a gente vai em frente. Acho que essa é a mensagem. Eu até tentei separar um versículo, mas eu não tenho experiência nisso.